Convido aos meus telespectadores, telespectadoras, para acessarem também o canal Espiritualidade Revolucionária, para acompanhar as reflexões dos evangelhos dominicais, que também tem conteúdo político, tem conteúdo da fé, que se relacionam com a nossa vida, com a nossa sociedade, com o nosso bem-estar, com as denúncias que precisamos fazer cotidianamente das injustiças que o nosso povo sofre, denúncias estas que são feitas pelo próprio evangelho que nós analisamos. E convido a vocês aqui do canal Espiritualidade Revolucionária que assistam o canal Cartas Proféticas, que é pura denúncia, que é análise política, que é proposta da construção de uma sociedade justa com a participação de todos. Então eu convido uns de um canal para acessarem o outro e do outro para acessarem uns. E assim fazemos esta relação com a mesma editoria, com a mesma fé, com o mesmo amor pelo Brasil e pela humanidade. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 48, que é da liturgia do 7º domingo do tempo comum, deste 23 de fevereiro de 2020, nos propõe um tema extremamente preocupante, mas absolutamente necessário, que eu diria assim que é o cerne da proposta do ministério de Jesus, que é a questão do amor. Mas não um amor qualquer, água com açúcar, azeite separado da água, essas coisas comuns que se dizem sobre o amor. É algo extremamente radical, que impõe a construção de uma nova vida, de um novo comportamento nas relações do ser humano. Este amor que Jesus propõe, que já vem lá desde o Velho Testamento, mas que foi configurado com oportunismo, como acomodação, como tiração de vantagens do amor entre os amigos, entre os familiares, entre os simpáticos, entre aqueles que gostam da gente. Quando Jesus disse aos seus discípulos no Sermão da Montanha que esse tipo de amor não é suficiente, não leva a nada, não tem relação com o discipulado cristão, não tem relação com a mensagem de Jesus. Como vimos desde a primeira reflexão evangélica aqui com referência e a partir do Sermão do Monte, lá Jesus mostrou claramente, e Mateus, o evangelista, insiste em demonstrar para a sua comunidade que o mundo é dividido em dois mundos. Um é o mundo daqueles que são bem-aventurados porque buscam a justiça e porque buscam construir a paz. E o outro é o mundo dos mal-aventurados, que praticam a injustiça e destroem a paz. No mundo, o mundo de Jesus, o mundo dos discípulos, são bem-aventurados os que são perseguidos por causa de Jesus. No outro mundo, são mal-aventurados os que perseguem por causa de Jesus. Então, o mundo é dividido e nós temos que escolher. E o amor de Jesus, o amor proposto por Jesus, o amor construído por Jesus, o amor colocado dentro das pessoas, dos discípulos e discípulas de Jesus, é um amor que coloca os discípulos e as discípulas de Jesus num desses mundos. No mundo daqueles que buscam amar. E amar a quem? E amar de que modo?
a amar os inimigos que semeiam o ódio que mata, o ódio que divide, o ódio que calunia, o ódio que marginaliza, o ódio que exclui, o ódio que desfigura o outro. Então, Jesus manda amar a esses que produzem o ódio. A amar os inimigos. Porque há reconhecimento de que no mundo do outro lado, no mundo de lá, há inimigos contra os daqui. E há inimigos que, inclusive, se colocam entre os daqui. Então já não há mais uma separação clara de mundos. Esses dois mundos se misturam, mas os discípulos e discípulas de Jesus devem agir com clareza, amando sem aceitar o mundo do ódio, que se mistura com este outro mundo, interfere subversivamente este mundo que Jesus quer criar com os seus discípulos e discípulas. A proposta de Jesus, então, pede que não haja vingança contra aqueles que praticam o mal. Portanto, Jesus reconhece que há uma prática do mal, que há inimizade, que há ódio neste mundo. Mas que a conduta dos discípulos e das discípulas não se norteia, não se orienta pela mesma cartilha do ódio que puxa a vingança, que pede a resposta como vingança. Nesse mundo proposto por Jesus, não é cabível que os discípulos e discípulas se tornem intolerantes no mesmo nível da intolerância dos inimigos que semeiam ódio. Então aí eu tiraria 3 lições. A primeira, que esta proposta de Jesus é uma proposta de amar até os inimigos, de não seguir o olho por olho, dente por dente. Lei ajeitada do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, que não é isso que ele ensina, e que se tornou legalismo. Jesus então propõe uma libertação do legalismo, que faz o amor dos legalistas se tornar pura adaptação conveniente aos amigos e familiares. Não, tá bem. Então eu não vou brigar, porque afinal somos amigos, somos da mesma família, somos do mesmo time, somos isso, somos aquilo, tratamos dos mesmos interesses. Jesus propõe uma libertação deste legalismo oportunista e conformista. O amor de Jesus é muito superior a isso. Segundo, Jesus ensina os seus discípulos lá no alto do monte a amarem de tal forma, dentro de um mundo que encharca todo o ambiente das relações humanas de ódio e de vingança, que neste mundo dividido, nós, discípulos e discípulas, devemos agir a partir de Jesus, da conduta de Jesus, do Jesus histórico, sim, do Jesus palestinense, sim, do Jesus galileu, sim, do Jesus nazareno, sim, sem tirarmos este Jesus, o nosso Jesus, do seu contorno histórico, onde ele viveu e quando ele viveu, este amor absolutamente transcendente ao ódio e à vingança. Então é a partir de Jesus e não a partir dos figurinos impostos por um mundo de ódios, por um mundo de intolerância, por um mundo de vingança, por um mundo de dente por dente e olho por olho, de um mundo que também se dá, cujo ódio também se dá pela omissão, pela mentira, pela calúnia, pela injúria, pelo espizinhamento do outro, por virar as costas para o outro, por deixar de ser solidário com o outro porque houve uma mudança de opinião. Jesus, então, mostra que não é a partir dessa cartilha, desse figurino, mas a partir dele que o amor deve
acontecer. E nele nós temos a exemplificação do amor que ele veio ensinar. Porque ele foi coerente com esse amor, que supera o olho por olho, dente por dente. E que ainda é capaz de ensinar que as pessoas podem virar a outra face quando forem batidas de um dos lados da sua cara. Isso é extremamente sério num ambiente opressivo, violento, porque quando o inimigo do povo, o inimigo dos pobres, o inimigo dos injustiçados, o inimigo daqueles que já estão nas piores situações, batem na cara, eles batem para destruir a identidade das pessoas. Agora os discípulos de Jesus descobrem que essa identidade como discípulos de Jesus é superior a esta identidade de carteira, de RG, de carteira social, e que nos dá a possibilidade, a coragem de virarmos o outro lado para desmoralizar a violência. Esse é o amor que Jesus ensina num mundo absolutamente violento. O amor que Jesus ensina também é capaz de fazer com que os seus discípulos e suas discípulas, quando tiverem a exigência de que as suas túnicas sejam arrancadas, porque no tempo de Jesus aqueles que eram pobres, que eram nus, alugavam as roupas para poderem cobrir a sua nudez, a sua miséria, a sua pobreza. Mas lá pelas tantas, o dono, quando descobria que o locatário da roupa não podia pagar, ele ia lá e arrancava a roupa da pessoa e a deixava nua, socialmente na rua, para desmoralizá-la, para mostrar que ela não paga as suas dívidas com maior desrespeito à pessoa. Jesus disse: olha, se alguém exigir a tua túnica, dá também a ela o teu manto, entrega tudo. Como aliás fez São Francisco de Assis com seu próprio pai, que entregou tudo, saiu nu para desmoralizar aquele que só exigia as coisas aparentes, materiais, como consumo, como acúmulo de riquezas, como capital e tal. Esta é a moral daqueles que são capazes de amar que Jesus ensina. E finalmente Jesus ensina aquele que é arrastado pelos soldados, obrigado, aquele palestino, o israelita que é obrigado a carregar o fardo, carregar os equipamentos do soldado, mesmo sendo judeu, mesmo sendo palestino, que desonra as suas origens e trai as suas origens e passa sendo soldado romano para oprimir o seu próprio povo. Jesus disse: se te exigir que caminhe 1 quilômetro, vai com ele 2, para mostrar que a decisão moral não está no poder militar dele, no poder opressivo dele, no poder romano do império que ele serve, mas naquele que é meu discípulo e minha discípula. É ali que está o poder de decidir, e mais um pouco, para aproveitar e caminhar com o soldado e ensiná-lo o que é dignidade, o que é capacidade de amar. Então, na verdade, o amor de Jesus desmoraliza isso tudo que está nessa sociedade. Quando se fala em amor aqui, é conveniência. Quando se fala amor aqui, é acerto. Quando se fala amor aqui, com tapinha nas costas, é oportunismo. O amor de Jesus não tem nada a ver com isso. O amor de Jesus é resistência ativa, não é conformação, não é subserviência, não é a tola não violência. É resistência daqueles que sabem que não devem entrar no mesmo sistema violento dos que expelem ódio, dos que se comportam com ódio, com discriminação, com preconceitos, com intolerância, e que nós não podemos reagir a este ódio com a vingança, até porque as pessoas espalhadas não têm como, com vingança, resolver o problema do ódio dominante, do ódio daqueles que se agrupam, do ódio daqueles que se organizam, que se miliciam para destruir as pessoas. Porque
esta resistência está num grande projeto que Jesus mostrou aqui neste Evangelho. Eu dissemos perfeitos como perfeito é o Pai, é nosso Pai. O Pai cujo rosto Ele vem mostrar. O Pai de quem Ele vem mostrar um projeto de amor, que é capaz de nos fazer justos, como justos e perfeito é o nosso Pai. A perfeição aqui vem pela capacidade de amar, amar transcendendo todos os limites. Nada de usar Deus como justificativa para o ódio e para a vingança. Ou então de pedir para Deus ir lá acalmar os ânimos dos que odeiam e dos que se vingam. Mas em nome dele, amarmos, nos aproximando da perfeição que ele mostra no rosto, no ministério, no ensino e na proposta de Jesus. Esta é a mensagem do amor. Nós vivemos cercados de falta de amor, cercados de ódio. O ódio daqueles que fazem sinal de arminha, o ódio daqueles que são capazes de mentir, o ódio daqueles que são capazes de negar a miséria dos pobres e se aproximarem dos ricos para se beneficiarem, o ódio daqueles que se omitem diante do sofrimento dos outros, o ódio daqueles que se calam quando deveriam denunciar, o ódio daqueles que fecham os olhos quando deveriam abri-los para enxergar, o ódio daqueles que tapam os ouvidos quando deveriam abri-los para escutar os gemidos das dores dos que sofrem por causa do ódio, o ódio dos opressores, o ódio do desemprego, o ódio da indignação e da indignidade das pessoas, o ódio que se transforma em enchente por causa das pessoas que são abandonadas em cima dos morros, o ódio de todas as formas que acaba matando as pessoas. E não adianta a mera vingança. É preciso destruir a estrutura do ódio. É preciso destruir a estrutura daqueles que se apoiam para odiar, para que eles, caindo de lá, como diz no canto de Maria, os poderosos caindo dos seus tronos, eles se enxerguem, nos enxerguem, percebam que o único caminho é o caminho do amor. O amor que é capaz de se afirmar nos seus discípulos, nas suas discípulas, nos discípulos e discípulas de Jesus, nos cristãos e nas cristãs, de verdade, e não só de interior de templo de igreja, de dizimistas, de ritualistas, de sacramentalistas que acham que basta rezar e mandar Deus em fazer as coisas, sem que nós tenhamos o protagonismo, a ação, para interferirmos amorosamente neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.